Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos aprender a primeira lei de Ohm aplicada aos resistores. A primeira lei de Ohm diz o seguinte: se você submete um resistor R, tá aqui o meu resistor, um resistor R, a diferentes diferenças de potencial. A diferença de potencial, você observa uma corrente. E a primeira lei de Ohm fala o seguinte, que se você não muda a temperatura, a qual você submete esse resistor, ou seja, não tem variação de temperatura, se o resistor está sempre à mesma temperatura, a resistência dele é constante. O que isso significa? Que a resistência, que é medida por U dividido por I, é sempre constante. Então, se você aplica uma diferença de potencial U1, você observa uma corrente I1, que é igual à razão entre um U2 e um I2, que é igual à razão entre um U3 e um I3, e assim por diante. A gente consegue ver isso graficamente. Por exemplo, vamos supor que você aplicou uma diferença de potencial U igual a 2 amperes, tá bom? Igual a ampere não, né? Igual a 2 volts e observou uma corrente I igual a 2 amperes. Quanto foi a resistência que você mediu? A resistência que você mediu vai ser o quê? U dividido por I, né? 2 dividido por 2, 1 ohm. Portanto, se você aplicar uma corrente de 4 volts, a resistência não muda, vai ser sempre igual a 1 ohm, então vale a mesma relação para a corrente, né? Você viu aqui que em módulo, nesse caso, a tensão e a corrente são iguais, você não mudou a temperatura, mas mudou a diferença de potencial, a corrente também multiplica na mesma proporção, ou seja, dobrou a tensão, dobrou a corrente. Se eu triplicar a tensão em relação ao meu valor anterior, ao primeiro valor, né, se a tensão for de 6 volts, a resistência não vai mudar, vai ser sempre igual a 1 ohm, e a corrente vai ser de quanto? De 6 amperes. Tá bom? A gente consegue representar isso num gráfico, né? Olha. U é igual a R vezes I. Vamos representar isso num gráfico onde o eixo vertical é a tensão e o eixo horizontal é a corrente. U é igual a R vezes I e a temperatura não mudou, então esse R é constante, não é? Então, por exemplo, se a corrente for zero, a gente já sabe que a tensão vale zero. Se a corrente for igual a 1, a gente já sabe que a tensão vale quanto? A tensão vale R, não é? Porque no final das contas, para o I igual a 1, a tensão vale 1 vezes R, então vale 1 vezes R, tá aqui. Se a corrente for igual a 2, a tensão vai valer o quê? 2 vezes R. Se a tensão for igual a um I qualquer, um IK, por exemplo, I índice K, a tensão vai ser igual a um U índice K, tá bom? Posso representar aqui por um gráfico, e a gente já sabe que esse gráfico vai ser o quê? Uma reta passando pela origem, né? Por quê? Porque para uma corrente igual a zero, a tensão é zero, ou para uma tensão igual a zero, a corrente é zero. Essa inclinação aqui, ó, esse ângulo alfa aqui, se eu calcular a tangente desse ângulo alfa, vai ser o quê? Vai ser a variação na vertical, que é o ΔU, dividido pela variação na horizontal, que é o ΔR. ΔI, né, na verdade. ΔI. Que na verdade é resistência, ou seja, a inclinação daquele gráfico é a própria resistência. Tá bom? Vamos tentar fazer um exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo com o que a gente aprendeu na aula de hoje. Vou tentar fazer um exemplo bem simples. Imagine que você tem aqui um resistor de 2 ohms. Eu quero construir o gráfico. Então, para construir o gráfico, vamos marcar aqui, ó, fazer o eixo, né? O eixo vertical e o eixo horizontal. No eixo horizontal, eu vou colocar a corrente, que é medida em
amperes. No eixo vertical, vou colocar a tensão, que é medida em volts. Então, vamos lá. Para I igual a 0, lembra que U é igual a R vezes I. Ou seja, U é igual a 2 vezes I. Para I igual a 0, quanto vale o U? 0 também. Para I igual a 1, se I for igual a 1, 2 vezes 1 é igual a quanto? 2. Então, aqui, 2. Se o I for igual a 2, 2 vezes 2 é 4. Se o I for igual a 3, 2 vezes 3, 6. Construindo o gráfico, está aqui o primeiro ponto, aqui o segundo ponto, e o terceiro é esse aqui. Eu nem precisava do terceiro, né? Porque é uma reta, é uma relação linear. Está aqui o gráfico. Passando pela origem, o gráfico de U é igual a 2 vezes I. Muito legal a primeira lei de Ohm, muito simples. Um abraço e até a próxima aula.